Fala, galera. Primeira questão das objetivas do PISM 1 do triênio de 2015 a 17. Questão para gente de inequação. Ela diz o seguinte aí. Dadas as desigualdades em reais, aí eu tenho uma desigualdade número 1, que é uma inequação simultânea. Inequação simultânea é o seguinte, é uma inequação no meio, uma do lado esquerdo e depois uma do lado direito e cercando essa do meio aí. E depois eu tenho uma inequação quociente na opção número 2. E o exercício pede o seguinte: o menor intervalo que contém todos os valores de x que satisfazem simultaneamente as desigualdades 1 e 2. Então, desigualdade 1 e 2, né, esse e aí, pede para gente uma intersecção entre as duas inequações. Então, primeiro eu preciso resolver a minha inequação número 1, uma inequação simultânea aí. Eu resolvo 3x mais 1 menor que menos x mais 3. Depois eu resolvo menos x mais 3 menor ou igual a menos 2x mais 5. Então, primeiramente, eu vou resolver essa parte de rosa aí. 3x mais 1 menor que x menos x mais 3. Então, vamos lá, olha. Clicando aqui. 3x mais 1, 3x mais 1 menor que menos x mais 3. Resolvendo essa inequação aí, é o seguinte. Resolvendo a inequação, eu preciso resolver semelhante à equação mesmo. Vou passar esse menos x para o outro lado aqui, mais x. O mais 3 que estava do lado de lá vai receber o 1 negativo. E juntando aqui, 3x mais 1x dá 4x menor que 3 menos 1, que é 2. X é menor que meio. 2, o 2 vai receber o 4, né? Então, x menor que meio. Show de bola, simplifiquei. X menor que meio. Aí, para cada inequação que eu for resolvendo, eu vou arrumando uma retinha para ela e representando ela em uma reta. Já deixei algumas retas prontas aqui. X menor que meio. Menor aqui significa que eu preciso colocar uma bolinha aberta, intervalo aberto. Coloco o meu meio e é x menor, né, que meio. Ou seja, números menores que meio. Menores que meio é da parte esquerda do meio aí. É a parte esquerda dele. Agora, a mesma coisa eu faço com a minha outra parte da inequação, que é menos x mais 3 menor igual a menos 2x mais 5. Vamos lá, então. Menos x mais 3, menos x mais 3 é menor ou igual a menos 2x mais 5. Resolva aí também. 2x passa para o lado esquerdo positivo e vai subtrair esse x negativo aqui e vai ficar mais 2x menos x, né? Que vai dar 1x só. Menor ou igual. O 5 estava do lado direito. O 3 vai passar diminuindo. Então, vai passar e vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Faço outra reta, então, para essa solução aqui. X menor ou igual a 2. X menor ou igual a 2. Vou localizar o meu 2 ali na reta. E o 2 eu vou colorir ele com bolinha fechada. O 2 com certeza está à direita do meio, né? Então, vou colocar aqui de uma forma que faça sentido, uma forma proporcional. Coloquei o 2. E o x, que são números, ele é menor ou igual a 2, ou seja, menores ou iguais a 2, com certeza está na parte esquerda da minha bolinha fechada ali. Agora, a solução. A solução é a interseção entre as duas. A interseção entre as duas é o que as duas têm de comum. Qual é o pedaço aí que as duas têm de comum, né? Primeiramente, na minha reta de interseção, eu tenho que descer todos os números que estão nas retas de cima proporcionalmente. Então, aqui, olha, está o meio com bolinha
fechada, está o 2, o meio com bolinha aberta, perdão, né? E eu vou pegar o que tem em comum nas duas retas. O que tem em comum? O que tem em comum é esse pedaço aqui, olha, que está colorido nas duas retas. Vem vindo do infinito ali negativo até chegar no meio de bolinha aberta. Daqui para cá, esse pedaço verde tem apenas na segunda reta, e isso não me serve. A interseção é o que tem em comum nas duas retas. Então, o que tem em comum nas duas retas é esse pedaço aqui. Beleza, solução da minha primeira inequação, que é uma inequação simultânea. Lembra assim, olha, que nessa inequação simultânea aí, eu estou resolvendo pegando os pedaços em comum, né? Não há uma multiplicação de sinal aqui, não. Multiplicação de sinal é apenas para inequação produto e inequação quociente. Vou desmanchar tudo aqui. Não vou desmanchar tudo, não, mas eu vou ver ainda se eu vou desmanchar, né? Essa reta aqui é a que me interessa, é a que eu vou ter que pegar e usar para resolver com a minha reta definitiva da inequação ali, número 2. Vou desmanchar esse resto aqui. Não serve para mim mais, não preciso. Já tem o resultado ali que é a interseção. Agora a minha segunda opção aqui, minha segunda desigualdade, ela é 4x menos 1 sobre x menos 2 menor ou igual a 1. Seguinte, tem uma fração ali, isso significa que é uma inequação quociente. A inequação quociente vai funcionar da seguinte forma, olha, vou copiar ela aqui de novo. 4x menos 1 sobre x menos 2 é menor ou igual a 1. É o seguinte, se fosse equação, perdão, o que a gente faria? Multiplicaríamos cruzada aqui e beleza. Só que na inequação a gente não pode cometer esse erro. O que a gente tem que fazer? Uma inequação, para a gente ter a solução dela, ela precisa ser igualada a zero. No caso aí, ela não está igualada a zero. Do outro lado do sinal aí de menor ou igual, tem o número 1. Então a gente precisa passar esse 1 para o lado esquerdo. Então vamos passar. Ó, 4x menos 1 sobre x menos 2. Esse 1 vai passar negativo. E do outro lado vai ficar apenas o zero. Agora sim, já começou a tomar na cara que eu quero. Lembra? Uma inequação precisa estar igualada ali a zero. Do outro lado, precisa estar a um zero, né? Beleza. Agora, eu não posso começar a resolver ainda. Eu preciso fazer com que tudo fique ou em multiplicação ou na forma de divisão em uma só fração. Eu vou fazer agora um MMC entre o x menos 2 e o 1 aqui. MMC entre x menos 2 e o 1. Sempre o MMC que envolve letras, você pode colocar na forma de multiplicação. Qual que é o MMC entre x menos 2 e 1, então? É x menos 2 vezes 1. Então, o MMC aí é x menos 2, que é o resultado da multiplicação, né? Então, beleza, x menos 2, e vou dividir pelo de baixo, o resultado multiplicar pelo de cima. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. O 1, então, vai multiplicar o 4x menos 1. E vai dar 4x menos 1 também, né? Não muda nada. E x menos 2, vou multiplicar, dividir por 1, que dá x menos 2, e vou multiplicar por 1 aqui. Então, menos desse que está fora aqui da fração, menos x menos 2. Menor ou igual a zero. Já começou a tomar a cara que eu quero. Vou eliminar aquele parêntese ali. 4x menos 2 menos x mais 2. O menos do lado de fora do parêntese multiplica o que está dentro e faz tudo trocar de sinal. Sobre x menos 2. Menor ou igual a zero. Melhorando essa parte de cima da fração, 4x menos x dá 3x. Juntando os x aí, né? E esse menos 1 eu junto com mais 2, que vai dar mais 1. Na parte de baixo aqui é x menos 2, menor ou igual a zero. Agora sim, se tornou uma inequação quociente com somente uma fração aí do lado esquerdo.
Lembra que essa inequação aqui é a mesma dessa aqui, porém escrita de outra forma. E dessa forma do começo eu não poderia resolver. Eu precisaria colocar somente o zero do lado direito e depois juntar tudo em uma só fração. Ou poderia também, teria outras possibilidades aí, caso o exercício fosse diferente. Mas tudo se transforma em multiplicação ou em fração. Então, beleza, entendido. Agora eu vou começar a resolver a minha inequação aí quociente. Inequação é o seguinte, eu resolvo primeiro o numerador e depois o denominador. O numerador aqui primeiro. 3x mais 1. 3x mais 1, eu preciso encontrar a raiz aí dessa função, que é a função que está na parte de cima. Então, 3x mais 1 é menor ou igual a zero, né? Então, o x vai ser menor que o 1 que passa negativo e depois o 3 vai passar dividindo. O que está aqui em cima da fração na equação quociente, com certeza vai ser uma bolinha fechada, né? Por quê? Porque aqui, olha, quando tem o sinal de menor ou igual, isso aí faz a bolinha ficar fechada na parte de cima. Na parte de baixo, não pode ser fechada, por quê? Porque não pode ser igual a zero. Então, aqui na parte de cima, com certeza vai ser uma bolinha fechada. Na parte de baixo, não pode, pela condição que eu disse agora, vai ter que ser uma bolinha aberta. Então, eu vou colocar primeiro a minha solução aqui da primeira inequação aí. O x, que é 1/3 aí, né? X é menor que 1/3, bolinha fechada. Então, menor que menos 1/3 é do lado esquerdo da minha reta, né? Lembrando que, primeiramente, também eu tenho que olhar se a função ela é crescente ou decrescente. Como o que está com x aqui no comecinho, ela é crescente, ela vai ter esse desenho aqui. E vai ser positivo aqui do meu lado direito e negativo do lado esquerdo. Por quê? Porque assim que essa reta, que é a função, passa a minha raiz, daqui para lá, olha, infinitamente para lá, ela vai estar em cima desse eixo aí, que é o meu eixo x. Então, toda essa parte para o lado direito da raiz vai ser positiva. Agora, a minha segunda inequação aqui. A segunda inequação é x menos 2. Então, x menos 2 menor que zero. Por que menor? Porque eu não vou colocar esse igual aqui, já que tem que ser uma bolinha aberta. Então, x é menor que 2. Vou lá, faço uma reta para essa inequação, localizo o meu 2. O meu 2 com certeza vai estar aqui do lado direito, né? Bolinha aberta. E uma inequação aí, uma função onde o x é positivo, vai ter uma reta crescente aqui passando na minha raiz. A função vai ser crescente, aonde do lado direito é positivo e do lado esquerdo aqui, todinho, é negativo. Agora que eu acabei aqui de fazer as minhas duas retas, vem a minha reta da solução, que é a interseção entre as duas. A interseção entre as duas agora. A interseção entre as duas vai ser a multiplicação dos sinais da primeira reta com a segunda reta. Então, olha só, qual é a diferença da primeira inequação para a segunda? Na primeira, como não é uma inequação nem produto nem quociente, eu não tenho sinais que eu tenho que multiplicar. Só tem pedaços que eu tenho que pegar em comum. Agora, na segunda equação, como eu tenho uma equação quociente, eu preciso resolver a raiz da primeira função e colocar na reta a parte positiva e negativa dela. E na segunda inequação, a mesma coisa. E depois eu tenho que fazer a interseção entre as duas. A intersecção entre as duas aqui é o seguinte: o que elas têm em comum, não. Eu tenho que multiplicar esses sinais aqui, olha. Vou colorir para ficar um pouco mais simples. Eu tenho um pedaço aqui, até chegar no meu menos 1/3.
Depois eu vou ter outro pedaço que é do menos 1/3 até o 2. E depois um terceiro pedaço ainda que é do 2 até o infinito. Aí agora eu vou fazer a multiplicação dos sinais aqui para colocar na minha reta de interseção. Antes disso, eu vou e desço as minhas raízes aqui para a reta de interseção. É menos 1/3 aqui, menos 1/3. E o 2 aqui de bolinha aberta. Multiplicação da parte verde aqui dos sinais. É negativo na primeira reta e negativo na segunda. Então, na minha terceira aqui, ela vai ser positiva. Todo esse pedaço, então, vai ser positivo. Entre o menos 1/3 e o 2, na primeira reta vai ser positivo e na segunda negativo. Então, esse pedaço aqui é negativo. Na minha parte rosa agora, terceiro pedaço a ser analisado. É do 2 para frente ali, né? Essa parte rosa. Positivo na primeira reta, positivo na segunda, quer dizer que é positivo na interseção. É só multiplicação de sinal ali. Então, isso aqui, olha, é o que me serve. É a solução. Essa aqui é a solução. Vou pegar e colocar aqui assim e escolher qual é a parte que me cabe aqui. O que que a inequação queria aqui para mim? Na segunda opção, ela queria números menores ou iguais a zero. O que é menor ou igual a zero? São números negativos, né? Menores que zero é número negativo. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que é negativa na minha reta de intersecção, que vai do menos 1/3 até o 2. Agora sim, eu vou pegar uma outra reta para ser a interseção entre as duas inequações. A primeira inequação, que é uma inequação simultânea, então aqui, e a outra inequação ali, que é uma inequação quociente. Então, é a interseção da função 1, da inequação 1, com a inequação 2. E assim, olha, aconteceu uma coisinha aqui, que é um pouco... Esse 1/3 aqui, negativo, ele deveria proporcionalmente estar do lado esquerdo desse meio aqui, né? Vamos dar uma melhorada aqui para não ficar nada muito feio, né? Ficar proporcional, o exercício ficar bem entendido. Esse menos 1/3 eu posso só colocar ele aqui. Menos 1/3. Vou apagar aqui. Eu sei que essa partezinha aqui é negativa mesmo. Vou recolorir. Essa parte aqui é positiva. Só para ficar proporcional aí, né? Na minha reta de interseção, então, eu vou pegar aqui o que elas têm em comum, né? O que essas duas retas têm em comum? Elas têm em comum essa parte aqui que eu vou colorir de rosa. Olha só, do menos 1/3 até chegar no meio ali com o intervalo aberto. Então, fechado no menos 1/3 e aberto no meio. Colorir aqui a minha terceira reta, que é a interseção de todas as inequações. Então, menos 1/3 aqui e meio aqui. É o que tem em comum entre as duas. Esse pedacinho aqui. Representando em reta real, é isso aqui. Porém, em intervalo com colchete é o seguinte, está fechado no meu menos 1/3, né? Então, um colchete para dentro. Então, fechado no menos 1/3. E depois vai estar aberto no meu meio. Então, no meio ali está aberto. Aberto é colchete para fora. Poderia ser também um parênteses, mas não é isso aí que está aí na nossas opções para escolher, né? O intervalo aberto ali está sendo representado com colchete para fora. Opção aí, onde é fechado no menos 1/3 e aberto no meio, é a nossa letra D. Gabarito aí para gente da número 1 das objetivas do triênio 2014 a 16, ou 15 a 17, não me lembro aí no começo. E tá aí.
Resolução prontinha para nós. Vamos para a próxima.